Glória a Deus, graça e paz a todos, amém? Para mim é sempre um prazer estar aqui, poder compartilhar com essa igreja abençoada a palavra do Senhor. E eu quero falar hoje sobre as etapas da vida. Eu quero mostrar para você hoje o quanto tempo é capaz de resistir uma profecia, uma palavra, um desejo, uma vontade. Eu vou mostrar que numa época onde a escrita era escassa, onde não se tinha a possibilidade de deixar um vídeo, uma foto, uma imagem de herança, onde a tradição era apenas, ou a mensagem era apenas transmitida de uma forma oral. Se provavelmente esta informação permeasse, passasse por uma geração que não acreditasse naquela informação, ela corria o risco de perecer, de ser interrompida, de não ir para a próxima, de não conseguir prosseguir no caminho, estabelecer a conexão. Hoje algumas palavras e propósitos sequer são capazes de se concretizarem ou de permanecer numa geração, quanto mais ser transmitida para a próxima. Eu não conhecia isso. Esse ambiente não me foi ensinado. Eu não fui treinado para colocar a mão na próxima geração, sendo meus filhos biológicos, ou meus filhos na fé, ou até mesmo pessoas que irão passar pelo meu caminho. Eu não tinha esse entendimento. Eu quero mostrar a você que a palavra de Deus dada a Abraão poderia não ter ido muito longe. Poderia ter paralisado. Eu vou mostrar a você o bisneto desse camarada, que nunca viu a foto de seu avô, que não o conheceu. Não. Mas como as coisas continuaram indo para a próxima geração. Eu não sei o que você fala a respeito da sua geração e da próxima. Eu não sei se você entra no quarto de seu filho e deixa uma palavra profética naquele travesseiro, onde normalmente ele coloca a cabeça durante 6, 8 horas. Talvez uma garotada mais nova, 10, 12, que a turma dorme com força, certo? São parentes da Branca de Neve, ok? Mas eu não sei o que você faz. Eu só preciso te mostrar. E abra a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 12, verso 1. Diz assim, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Você pode olhar para mim? Eu quero fazer uma reflexão com você. Aqui Deus chama Abrão e diz: Abrão, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou elevar o teu nome. Um povo muito grande vai sair a partir de você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Sua posteridade não terá como contar Abraão. Eu imagino que Abraão ficou muito animado quando ouviu isso. Mas quando você recebe uma palavra, entenda que ela não te deixa imune aos obstáculos. Eles precisarão ser vencidos. Se você é daquele que prepara para receber a palavra, a promessa, mas não se prepara para enfrentar os problemas, provavelmente você vai morrer no caminho. Esse camarada acredita, é verdade, mas ele começa a enfrentar o primeiro problema muito simples: uma mulher estéril. Nada assim de tanta importância devido à promessa. A dona dele não engravida. E aí vai ficar difícil ser pai de uma grande com uma mulher que sequer é capaz de lhe dar um filho. Me parece que esse negócio vai enfrentar sérios problemas para se cumprir. Eu acredito que você não sabe, ou que sabe a história, e se não souber vai ler, porque eu não vou falar tudo. Ok? Nem me sinto obrigado de fazê-lo. Mas a dona Sara, achando que o negócio estava demorando, menopausa, já estava ficando idosa. Como diria Cássia L, já não sou mais uma garotinha, ou talvez invertendo um pouquinho. Ok? Sara acha que Deus está com problema de realizar propósito. Então, ela vai arrumar uma maneira de ajudar Deus. E traz a egípcia Agar para se deitar com Abraão. Eu confesso a você que não entendo muito bem por que ele se deitou, mas foi ele, não fui eu. E também não conhecia Agar, se não era um chuchuzinho. Certo? Eu sei que esse camarada se deita com ela, tem o menino Ismael, certo? E logo depois tem Isaac, o filho da promessa. Isaac, Abraão então morre. Isaac, o filho da promessa, tem 2 filhos, que é Esaú e Jacó. Eles se separam, e aquela coisa bem legal de se ler, é um negócio extraordinário. Eu já acho interessante, porque havia uma palavra muito forte a favor de Esaú, e quando Esaú tem um encontro com Jacó, Esaú chega com 400 homens. E o texto diz que todo mundo que saiu com Jacó para ir para o Egito era 76. Eu fico olhando e imaginando como é que esse negócio vai dar certo. Como é que essa palavra vai se cumprir? Mas onde Israel vai virar uma grande nação? No Egito. No ministério de quem? Do bisneto. Porque Abraão, pai, Isaque, filho, Esaú e Jacó, netos de, e José, bisneto. Lá na frente a palavra não se perdeu. Alguma coisa ainda continua no ar, permeando os corações. Quando eu olho para a vida de José, e é sobre ele que eu quero falar rapidamente com vocês. Nós vamos ver a constância de uma palavra que é transmitida gerações após gerações, rompendo os desafios, superando os obstáculos. Porque por mais que uma palavra seja profética, o ambiente para que ela aconteça também precisa ser. Eu gosto quando Jesus diz aos seus discípulos: vão para o outro lado que eu vou depois. E num dos evangelhos o texto diz que os discípulos deixaram um barco. E olha que Jesus foi a pé, andando em cima d'água, literalmente tirando onda. Mas quando Jesus disse que ia, os discípulos, para garantir a ida, deixaram o barco, porque se é para ir no mar, e Jesus não avisou que ia andando. Gente que estabelece um financiamento
cria um cenário para que o milagre aconteça, para que a palavra se torne realidade. Nós vamos olhar a vida deste rapaz rapidamente. Primeiro porque, para aquilo se cumprir de verdade, inevitavelmente é um grande sonho, que ao longo da caminhada enfrentou inúmeros obstáculos, problemas, divisões, intrigas, mentiras, adversidades, obscuridade e tantas outras coisas. Mas agora, quando chega em José, é fácil entender porque ele era um sonhador. É fácil. É só olhar o perfil de sua mãe. Das mulheres envolvidas nessa história dos filhos de Jacó, nenhuma delas teve dificuldades de gerar filhos. Aliás, tiveram filhos com fartura. Tanto Leia ou Lia, como Bila e Zilpa. Mas quando chega no momento de Raquel, as coisas novamente acabam se travando. Aquilo que aconteceu com Abraão lá na frente, agora está se repetindo com seu bisneto. Me parece que o cenário começa a entender que essa história, ela vai se cumprir. As coisas vão acontecer. Por quê? Por causa, provavelmente, do discurso de Jacó ou de Raquel para José. Meu filho, você era um sonho de mamãe. Mamãe sempre sonhou com você. Que mulher, para contar as coisas, tem que dramatizar. Senão não vale a pena. Seu pai trabalhou para casar comigo. Não foi com essa sua tia. Sabe? Que não podia nem ver a cueca dele que engravidava. E eu lutando, meu filho, para ter você. Eu queria tanto ter filho que peguei a minha serva e dei, porque a sua tia, quando parou de dar a luz, ela também fez a mesma coisa. E eu sonhava com você, tive um problema com seu pai. Falei comigo, você me dá filho, ou então eu morro. Ele também foi duro, falou, sou eu, Deus, para te dar filho. Para eu ter você, meu filho. Eu superei muitos obstáculos, muitas crises, muitos problemas. Você é o meu sonho. Você é o resultado do meu sonho. Você tem sonhos? Então esteja pronto para trabalhar a favor deles. Esteja pronto para orar por eles. Esteja pronto para levar suas mãos, ou seja, o que você pode, sua rede de relacionamento, sua capacidade, sua expertise, seu network, fale o que quiser. Agora aprenda a levar seus joelhos para os sonhos. Porque o que suas mãos não puderem resolver, os joelhos são capazes de acionar. Você consegue entender? Quando eu olho para esse ambiente, o que é que eu vejo em Raquel? Uma sonha. Então, inevitavelmente, o José começa a querer sonhar. O sonho de José corre perigo por causa de quê, pastor? Por causa de Jacó, seu pai. Para Jacó, José é um filho querido. Então, inevitavelmente, Jacó começa a montar um cenário hiper agradável, confortável. Ele começa a dar para Jacó o que não dá para outros filhos. Ele começa a abastecer e proteger Jacó como não protege os outros. E se ele continuar fazendo isso dessa forma, corre o risco de seu filho não conseguir andar com as próprias pernas. Tem gente que cria um ambiente tão confortável para seus filhos, que faz com que seus filhos não queiram nem casar. Sim ou não? Sim. A casa de uns são hotéis de 5 estrelas. Hã? Não. Ele tem 30 anos e não casou, meu menino ainda é novo.
senhora deve ser mãe de Peter Pan, é ou não é verdade? Olhe bem. A senhora deve ser a Sininho. Escute só. Olhe bem. O ambiente é confortável, sim. Mas José começa a sonhar. Seus sonhos começam a dar uma direção para seu futuro. E que direção é essa? Que ele vai conseguir chegar em lugares que nenhum dos seus chegaram. Difícil ter um sonho desse. Você não tem nenhuma perspectiva de exemplo. Quem é que vai chegar onde eu cheguei? Ninguém. Eu quero prosperar como ninguém da minha família prosperou. Eu quero viver um casamento que ninguém da minha família conseguiu viver. Eu quero viver uma vida com Deus que ninguém na minha família. Isso é meio audacioso para muita gente. Se você até pensar assim, eu vou te falar uma coisa. Aprenda com o segredo de José. Não conta para os outros. Porque vai dar problema. Quando eu olho para esse ambiente, ele começa a sonhar. E seus sonhos vão ficando meio perigosos à medida que revelam o futuro. Ele sonha com sol e lua, é verdade. E voltando no Gênesis, não fica muito difícil de entender. Gênesis 1, Deus cria um astro para governar o dia, o sol. Um astro para governar a noite, a lua. O sonho me parece que diz a José que ele será governador. Ele não consegue entender, nem seu pai. Mas o sonho também começa a dizer para ele que haveria períodos de total claridade, mas também haveria períodos de uma obscuridade. Não lhe faltaria luz, a lua estaria presente, mas não seria tão claro, não seria tão evidente. José começa a olhar para o futuro, e todos que lidam com o futuro, inevitavelmente, têm que lidar com um ambiente obscuro, aparentemente hostil, de algo que ainda não foi totalmente revelado. E é baseado nesses sonhos que o futuro começa a desejar, a se manifestar para este rapaz que é muito novo, começa a ter essas situações com 17 anos. Se fosse um imediatista, como nós somos na atualidade, talvez não tivesse chegado, pois as coisas começam a tomar uma direção concreta lá na frente. Muitos anos depois. Mas seus sonhos estão o levando para o futuro, ou passando algumas mensagens para ele. O ambiente de sua casa é o melhor, ele não deseja sair, mas inevitavelmente a casa já começa a ser um lugar desconfortável. Ele tem problema com seus irmãos, é verdade, que já não conseguem falar com ele pacificamente. Pessoas que me parece não podem fazer parte deste momento da vida de José. Lá na frente eles voltam novamente, porque às vezes pessoas sairão do seu caminho hoje porque são obstáculos, mas voltarão lá na frente para ver o que Deus fez na tua vida. Tem gente que não está apto hoje para estar do seu lado, mas não fique desconfortável de Deus removê-lo, porque Deus pode trazê-los de volta lá na frente, quando Ele fizer na sua vida o que Ele prometeu que faria. Temos que ter maturidade para entender isso. Aqueles que deveriam proteger José vão vendê-lo. Por quê? Porque o comportamento dos irmãos de José não condiz com o dele. E se tem gente perto de você que não está alinhado com o que Deus tem para a sua vida, pare de chorar, porque eles estão saindo do seu caminho. Uma árvore enfrenta duas ferramentas, e de uma tenha medo. A árvore que não dá fruto enfrenta o machado, mas a árvore que frutifica enfrenta a tesoura, a poda. Frutifique para que o machado não chegue a você, mas não reclame da dor da poda, porque vai levar você para uma nova geração, vai levar você para um novo propósito. Quando olhamos para isso, o que vemos? Os irmãos de José que deveriam proteger, vão vendê-lo. Por quê? Porque José tem que sair perto. Desculpa a expressão que eu vou usar, ela é meio chula, desagradável, mas é o jeito que eu tenho de falar. Eu também não posso falar umas coisas muito requintadas que não sou eu. Tralha. Tralha.
Zé Ruela, Zé Rosquinha, Zé Mané, gente que não tem compromisso com Deus e pior, acha que é descolado, acha que é espertão, certo? Esse tipo de gente não servia para andar com José. Por quê? Porque Deus está levando José para um lugar que não vai levar seus irmãos. Você quer ir para onde todo mundo está indo? Fique à vontade. Você quer ir para lugares que ninguém está indo? Se prepare para ter pouca gente para andar com você. Você está entendendo? Olha bem. Agora, Deus tira José. Porque por ele não saía. Os irmãos vendem. Mas o mais interessante é que a intenção dos irmãos não é vender, é matar. Quando José chega, olha o que eles falam, lá vem o sonhador. O que irritava os irmãos era o sonho do Zé. Primeiro porque o iPhone dos irmãos era tudo 6. E o iPhone do Zé era 12. Estou só contextualizando para você entender. Os irmãos não gostavam do Zé, porque a vida do Zé era diferente. Por quê? Porque o cara resolveu andar com Deus. Você está entendendo? Eu já falei isso aqui, vou repetir. Deus não está preocupado com o seu tamanho, Ele está preocupado com o seu peso. O que mede um servo de Deus não é régua, é balança. Você tem que ser pesado para quando chegar. Quantas pessoas não tinha maior que Daniel na Babilônia, mas não tinha ninguém mais pesado que ele, porque ele chegou com o peso da santidade de Deus. É assim que funciona. Ele agora vai ser vendido por seus irmãos. Ele queria sair dali, sim ou não? Sim ou não? Mas ele saiu. Mas ele queria sair? Mas ele saiu. Mas ele queria sair. Mas ele saiu. O que você está querendo dizer, pastor? Que às vezes a vida vai te levar para lugares que você não gostaria de ir. E quando isso acontecer, leve Deus como seu companheiro de viagem. Que você vai ver o que o deserto vai ter que fazer a seu favor. O que a Babilônia vai ter que fazer a seu favor. O que o Egito vai ter que fazer a seu favor. Você está entendendo? E é assim que funciona. Eu imagino que José não queria ir. Por quê? Porque lá é um local confortável. E cuidado com o local confortável. Procure ficar em lugar ruim. Por quê? Porque do ruim, você quer sair. E do bom você quer ficar. E o bom pode impedir você de viver o fantástico, o extraordinário, o sensacional. Uma barreira já foi vencida. O quê? O conforto da casa. Uma barreira já foi vencida. O quê? A falta de entendimento dos irmãos. E agora José é levado por ismaelitas. Certo? Que vão chegar no Egito. E vão vender o José como escravo. O cara foi treinado para ser filhinho de papai. Repita assim: a vida é dura para quem é mole. Agora ele é vendido como escravo. É verdade? Está ele lá trabalhando na casa do Potifar. Um homem poderoso, influente, um alto funcionário, certo? Lá do faraó, uma casa maneira, umas possessões, sabe? Uma mulher maneira. E o José começa a trabalhar. Por quê? Porque realização de sonho tem a ver com trabalho, minha filha. Ah, pastor, eu sonho. O que você faz para realizar seu sonho? Nada. Então troca o nome. É delírio. Sonho que não traz consigo responsabilidade e realização não é sonho. É delírio. A senhora está sonhando com um príncipe, mas seu comportamento é de bruxinha. O que vai sobrar para a senhora é um gnomo aí num canto. Você sonha em enriquecer, não quer trabalhar, não quer administrar e não quer ser fiel. Vai dar ruim.
Entendeu? Você quer ter uma vida espiritual extraordinária, mas só anda com carnudinho. Gente que só fala besteira, não ora. Tu vai ser o quê? Auxiliar do forno do chifrudo. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Escute só. O que é a casa do Potifar? É um local por onde ele tem que passar. E diga-se de passagem, um local promissor, de ascensão. José começa a crescer. Seu trabalho começa a ser notado. Que coisa fantástica, gente. Reconhecimento de desempenho. Sabe? Ali, José começa a fazer a diferença, porque a Bíblia diz que Deus estava com ele. O Jacó estava? Sim ou não? A Raquel estava? Mas Deus estava. Deus estava lá, junto com o José, na casa do Potifar. E ali, José começa a fazer Potifar enriquecer. Se você não é capaz de trabalhar pelo enriquecimento e para beneficiar outras pessoas, você não merece ser rico. Não faz sentido. Se você quer ser alguém na vida, aprenda a colocar a sua vida para melhorar a vida das outras pessoas. Riqueza só faz sentido assim. Os grandes homens que ficaram ricos criaram situações para melhorar a vida de outras pessoas. Isso é fantástico. Quando nós olhamos aqui, o Potifar está ficando rico, é verdade. E quem é que está trabalhando? O José, para o Potifar ficar rico. O José está trabalhando, e o Potifar. E o que José está fazendo? O melhor que ele pode. Mas ele não está enriquecendo a ele mesmo, porque ele não trabalha para si. Tudo aquilo que vier à sua mão para fazer, fazer conforme todas as suas forças. Para de trabalhar para os outros e comece a trabalhar para você e para Deus. Porque se o homem não te promover, Deus te promove. O problema é que o diabo sabe que se colocar você para fazer e você não tiver reconhecimento, ou não prosperar com a grandeza que espera, você pode azedar seu coração e parar de fazer. José não, ele está lá. E lá é tão bom, que eu acho que José não queria sair. Por isso que a mulher do Potifar fica de olho nele. Por quê? Porque Deus está querendo tirar ele de lá. Um dia a mulher olha para ele e fala: Zé, fiz zona de tu, Zé. O Zé falou: não, maluco, eu não posso pegar você não. Falei: caraca, que mulher maneira. Rapaz, já tomo conta de tudo. Só pegar a dona. É lógico que ele devia estar afim de pegar ela. Por quê? Porque José era homem. Entendeu? Hormônio não aceita Jesus. A palavra hormônio é parecida com um demônio, que tem gente que nem sabe o que sente quando recebe o... É lógico que ele queria, mas tinha algo que ele queria mais do que aquilo. Continuar sendo fiel a Deus. Aprenda uma coisa: ética é saber que está errado. Moral é não cometer o erro. Entendeu? O ético, ele sabe que está errado. O indivíduo que tem moral, não faz. Tá assim de gente que fala assim, ó: eu sei que está errado, mas o sistema é assim. Eu sei que está errado, mas está difícil de suportar. O indivíduo que tem moral, ele diz: ó, está errado, rapaz, eu já tive até vontade de fazer. Mas eu falei: não vou fazer não, porque eu não vou sujar minha vida com isso. Eu prefiro continuar com a moral do que receber o benefício momentâneo. Nós estamos cheios de gente nesse país que tem ética, mas pouca gente que tem moral. Nós estamos precisando mais de moral do que de ética. Eu gosto do Zé, porque ele quer pegar a dona. Quer. Claro que quer. Você que é casado, não gostaria de pegar uma dona maneira, gostosona? Não fala nada não, que eu estou brincando, sua mulher está aí. Depois vou ter que fazer terapia.
Claro que ele queria aquela mulher gostosa, cheirosa. Por que o senhor sabe que é gostosa e cheirosa? Porque é para acabar com o sonho. E mulher feia não vai fazer essa destruição toda, é na verdade. Escute só, olha aqui para mim. Olha para mim. Aquela mulher passando, olhando para o Zé. Querendo acabar com o sonho do Zé. E o Zé, não, maluca, não vou pegar, não vou. Sabe o que ele falou para ela? O patrão me liberou tudo, menos a senhora. Você acha que Potifar falou isso para o Zé algum dia na vida? Ó, rapaz, você pode tomar conta de tudo, menos minha mulher. É claro que ele não falou. Mas o ambiente que foi treinado, José foi treinado, sabia disso. E lá era bom também, ele não queria perder a boca. Está em ascensão, a dona, pensa numa mulher maluca. Traçou um plano para derrubar o Zé. Mandou todo mundo sair, agarrou o Zé sozinha. Zé, vem cá, Zé. O Zé solta, maluca. Caraca, que vontade de agarrar. Soltou tudo. E saiu correndo, a dona ficou com a capa na mão, gritando. Maníaco do Egito, o Zé, tarado. O marido chegou. Olha só, o marido chegou e a mulher disse para ele que José tentou estuprá-la. Menino, nunca vi um texto tão atual. O estupro está ficando tão sério que já estão estuprando um homem. Sangue de Jesus tem poder. Nem vou mexer nesse assunto que fica feio no culto. É só para você saber. E Satanás está preso. A hora que soltar esse maluco, escute só. Nesse ambiente, Potifar devia matar seu escravo José. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mas José não está sendo perseguido por causa de seus pecados. Ele está sendo perseguido por amor ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que é perseguido por amor do nome do Senhor. É só dar uma olhadinha para o Novo Testamento, só estou fazendo uma ligação para você ver que tem que alinhar velho com novo. O Potifar não matou o Zé. Por quê? Porque o futuro do Zé está garantido na mão de Deus. Seus irmãos tentaram matá-lo, mas não conseguiram. Agora José vai para a prisão, gente. Por quê? Porque foi fiel. Não dá para entender. O cara que é fiel, ele tem que viver o extraordinário, o fantástico, mas ele vai para a prisão. Prisão, tu acredita? Chega lá, faz uma tatuagem de caveira, assim, grandona, escrito CVE, Comando Vermelho do Egito. Fica logo revoltado, porque tem gente que é só as coisas não saírem conforme ele esperou, ou ele esperava, que já fica transtornado. O texto diz que lá na prisão Deus era com o Zé. Já chegou. O carcereiro falou, e aí Zé? O que houve? Ele falou, nada, sou inocente. Eu imagino o carcereiro olhando para os presos tudo, dizendo, aqui todo mundo é. Já vi que você é culpado, porque está dizendo que é inocente. E José fica lá, preso. Num ambiente de poucos recursos, que aliás, diga-se de passagem, diz também que ele se torna um administrador. Enquanto a casa de Potifar, me parece, traz consigo o simbolismo de 7 anos de fartura, a casa, ou a prisão, me parece ser os 7 anos de escassez. Logo depois chegam 2 indivíduos, que aliás são fabricantes daquilo que o Salvador vai representar. Um é padeiro, o outro é copeiro, um mexe com pão, outro com vinho. Te lembra alguma coisa de Santa Ceia, de um libertador? Mas essa é outra história. Os camaradas chegam e também são sonhadores. Porque José parou de sonhar. Agora ele está no cumprimento de seu sonho e na trajetória. E por isso os obstáculos estão ali, tentando dizer para ele, numa cisterna, acabou. Na venda como escravo, acabou. Na acusação de humilhante, acabou.
E agora marcando ele num ambiente onde a maioria das pessoas que entram saem piores do que entraram. Não estamos falando aí de direitos humanos, de cadeias, onde tem um sistema de recuperação. Não. Nós estamos falando de um indivíduo que foi acusado de ser um estuprador. O coração daquela mulher desejava que José sofresse na prisão, porque ela se sentiu rejeitada. Potifar precisava fazer com que José tivesse uma vida difícil para justificar uma ação, para manter a sua posição moral. Não deve ter sido fácil, não. Mas lá naquela prisão, ele é um camarada que anda com Deus. Me parece que assim como, só fazendo uma alusão, não vou mexer nisso, o pão representa o corpo, o padeiro morre. Mas o vinho representa a ressurreição. Está tudo se cumprindo. Nós estamos num ambiente de cumprimento. Porque o nosso Redentor não está morto, ele vive. As promessas vão se cumprir, é assim que funciona. E quando o copeiro vai sair, o José chama o copeiro e diz: pô, irmão, fala lá para o faraó que eu não garrei não, poxa. Estou cansado de ficar aqui, nessa prisão. Alguns dizem que ele ficou 14 anos. 7 na casa do Potifar e 7 na prisão. Não sei, porque faz as contas lá dos 30. Também não vou entrar nisso aí, não é esse o meu propósito. Mas eu sei que ele estava afinzão de sair da prisão, sim ou não? Sim ou não? Ele queria sair da casa do Potifar, mas ele queria sair da prisão? Por quê? Porque a prisão era ruim. Mas se ele sai da prisão por um pedido do copeiro, ele ia trabalhar onde? Na cozinha, porque ele queimou uma etapa. Espere o tempo chegar. Não queime etapa, porque você pode ir para um lugar bem diferente do que você planejou chegar. Espere o tempo de Deus se cumprir. Ah, mas o copeiro esqueceu de José, mas seu nome está escrito nas mãos do Senhor, diz a palavra de Deus. Ele não esquece de você. Pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta? Pode, mas o Senhor jamais se esquecerá de nós. O copeiro foi para lá e esqueceu do Zé. Por quê? Porque tinha um outro sonhador, o faraó. E ele sonhou. E agora ninguém interpreta, o copeiro lembrou. Ih, caramba, o Zé. Lembrei. Caramba, o Zé falou para eu não esquecer dele, mas esqueci. Faraó, tem um camarada maneiro lá na prisão, interpreta sonho, Deus é com ele. Eu imagino o faraó falando: o que um cara tão bom assim está fazendo? Preso. É confuso. Por que você se acha alguém tão bom e está sofrendo tanto para alcançar seu propósito? Porque Deus está te ensinando algumas coisas no percurso. Não dizem que o percurso é mais importante que o destino? Vai aprendendo nas lições. E agora, olha que magnífico. Mandaram fazer a barba do Zé, botaram uma roupa e chamaram o Zé, o faraó chamou. Eu imagino o Zé chegando, olhando para o copeiro. Antes tarde do que nunca, né, irmão? E o faraó falou: você é o Zé? O copeiro aqui falou comigo que você é um cara fera para interpretar sonho. O Zé disse alguma coisa mais ou menos assim: eu não, mas um Deus que me trouxe para cá para uns caminhos muito esquisitos. Fui vendido por meus irmãos que queriam me matar. Fui trabalhar na casa de um cara maneiro, mas de uma mulher doida. Fui parar na prisão. E agora estou aqui. Nosso caminho foi, nossa, abençoadíssimo para chegar. Quem vê seu momento não conhece sua história. Deixa eu falar uma coisa para você. A maioria das pessoas não querem ser quem você é. Elas só querem ter o que você tem. Porque para ter o que você tem, você precisou pagar um preço. Então quem olha, eu gostaria. Não, as pessoas querem andar no carro que você anda, morar no carro
morar na casa que você mora, ter a expressividade que você tem, mas não quer orar o que você ora, trabalhar o que você trabalha, administrar o que você administra, engolir os sapos que você engole. Estou cansado de ver isso. É assim que funciona. E o Zé falou, um Deus que me trouxe por uns caminhos muito estranhos. O faraó falou, estou precisando que você interprete o sonho aqui, assim, 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 assim. O Zé falou, beleza, deixa eu falar na administração. Eu imagino ele orando, falando, Senhor, esse faraó é doidinho, mano. O copeiro e o padeiro estavam até para entender o sonho, mano. O cara sonhando com espiga, comendo a outra. Nem boca o bicho tem, como é que é isso aí? Sonhou com uns vegetais, um desenho animado, sei lá, alguma coisa assim. Backyard, sei lá. Só estou contextualizando. Pior que tem gente que nem sabe o que é, nem riu. Beleza, 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 deixa quieto. Olha que maravilha. Agora, nesse momento, José falou assim, falou uma coisa para o senhor, falou, seu sonho é a mesma coisa, só se repetiu para confirmar. O senhor vai ter aí 7 anos que as coisas vão ficar maneiras e depois vem 7 anos de crise. Entendeu? Então, é isso o seu sonho. Agora, o senhor não pediu, mas deixa eu falar. Muda seu sistema de plantio, armazenamento, colheita e mercado. Porque se o senhor não fizer isso, esse negócio não vai dar certo não. O faraó pediu para ele fazer isso? Não, o faraó só pediu para interpretar. Porque ninguém muda de vida identificando problemas. Você muda de vida se tornando um solucionador de problema. Enxergar problema, qualquer um pode. Você enxerga problema na igreja, você enxerga problema no seu casamento, você enxerga problema no governo, você enxerga problema em tudo quanto é lugar. Sabe o que vai acontecer com você? Se tornar um chato. Agora aprenda a ser um solucionador de problema. E onde tiver um, vão te chamar. Pastor, onde eu estou, sempre aparece um problema e eu tenho que resolver. Não sei porquê. Abre essa cabeça. Urilhudo. Porque você é do tipo que resolve. Aqui eu enxergo tudo de errado. Então vai embora. Você é um cidadão do inferno. Lá é tudo. Maluquice é essa? Quando José fez o que não lhe pede, o sonho dele começa a vir. O faraó falou, aí gente, não vejo nesse ambiente ninguém mais preparado que o Zé, que acabou de sair da prisão para ser governador, que isso não aconteça no Rio de Janeiro, longe de mim, louvado seja o Eterno. Escute aqui. Escute aqui. Olhe bem. Quando nós olhamos para esse ambiente, o faraó está dizendo, eu não vejo ninguém aqui mais apto que eu para ocupar o cargo que o Zé. Menino, a vida do Zé mudou assim, ó. Roupa nova, aquela indumentária, novo nome, Zé Fanete, Paneia. O nome do cara, tá rindo de quê? Se for engraçado, bota na conta do faraó. Ok? O cara tá bonitão agora. Se fosse uns que eu conheço, ia onde? Na casa do Potifar. Chama o Potifar aí e a mulher dele. Avisa ele que é o Zé Fanete Paneia, o governador dessa jossa agora. Quem manda aqui sou eu. Como diria Roberto Carlos, esse cara sou eu. Eu imagino a mulher entrando e ele falando, fala agora, maluca. Fala agora que eu te garanto. Não peguei você porque não quis, ô baranga. E você cala a boca, chifrudo. É ou não é verdade? Olha para... Não perde não. Ele foi lá fazer isso.
Porque quando Deus te exaltar, não perca tempo se vingando de pessoas. Gaste o tempo vivendo o que Deus tem para você. Sim ou não? O José agora está nadando de braçada. Mudou tudo. Arrumou logo uma mulher para si, está com dinheiro, também pode. Fez logo 2 meninos. Um para esquecer e outro para prosperar. O camarada é extraordinário, esse garoto. Mas um belo dia, quem é que vai fazer compra no supermercado do Egito? Os irmãozinhos do Zé. Aquela carinha de fuinha. E o Zé lá também. Os caras não conheceram o Zé. É lógico. Por mais que parecesse com o Zé, não ia rolar. O Zé está ocupando um cargo daquele. Os irmãos chegaram, o Zé conheceu, ficou nervoso, gosto disso. Porque isso mostra que o Zé é igual a gente. Quando o Zé viu os irmãos, nós viemos fazer compra, vocês são espiões. Não são, cala essa boca que aqui é o Zé Fanete Paneia, o governador dessa jossa. Ficou nervoso, eu gosto disso. Isso mostra que ele é gente igual eu e você. Mandou prender os camaradas, mas 3 dias depois ele falou, nossa, estou tão bem aqui, meu Deus. Esses camaradas foram agente de mudança. Você sabe por que Jesus chama Judas de amigo? Não é hipocrisia. Não. Ele chama Judas de amigo porque Judas está fazendo algo ruim, mas que faz o propósito se cumprir na vida de Jesus. Judas é um contribuinte da missão. Por isso ele diz, amigo é todo aquele que por mais dor que me cause e problemas, mas você está me empurrando para meu destino. Ele diz que Pedro tem Satanás. Porque apesar de fazer parte da equipe, Pedro está dizendo que Jesus não deve morrer. Me parece que é isso que está agindo sobre a mente do José. José agora olhou para os irmãos com outros olhos. E aí lá na frente, para nós ganharmos tempo, os irmãos estão tudo amedrontados, o Zé mandou todo mundo sair, começou a chorar. Eu imagino os irmãos falando, o que ele está chorando? E o Zé então tira aquela indumentária, igual o rei Júlia no Madagascar, e puxa. E diz, vocês lembram de mim? E os irmãos ficaram olhando. Não, o senhor é o Zé Fanete Paneia. Ele falou, que nada. Eu sou o Zé. Zé? O Zé, o irmão de vocês. O filho da Raquel. Que falou para vocês, não vende não. E vocês venderam, não gostavam de mim, arrumavam intriga. Lembra? E os irmãos, e agora, José? Já estou acabando. O texto diz que José fala ao coração dos irmãos. Eu acho isso extraordinário. José falou assim, aí rapaziada, fica tranquila. Vocês não me venderam não, rapaz. É que eu não entendi direito, nem você, ninguém entendia. Que loucura é essa? Deus me mandou na frente para a conservação da alma. Vai lá, chama papai, chama a patota toda, os 76. Olha que multidão. Vai no meu carro, eu imagino, pensa aqueles garotos. Nunca tinha dirigido um carro daquele. Dando um cavalinho de pau, chegando na frente de Jacó. E Jacó olhando, já velhinho. E aí, meu filho? E alguém levantando, talvez o Rubem, o primogênito. Falando, pai, falou um negócio por cima. Lembra do Zé? E o Jacó? Todo dia. Meu filho que morreu. E ele falando, pois é. Ó, o Zé está vivo. Vivo? É, mas a gente fala outra coisa para o senhor. Nós vendemos, Zé. Mas preste atenção, ainda bem que nós vendemos.
Porque quem tentou te fazer o mal vai ver o seu Deus transformando o mal em bem. Eu vencei os pensamentos que tenho a respeito de pensamentos de e não de, para dar a você o fim que você e não que os outros desejam que você tenha. Eu posso ouvir um amém? Amém. Você pode ficar em pé agora? Ah, vem aqui pregar. Eu falo isso sempre. Esse dia eu cheguei em casa, olhei para minha mulher e falei: abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Minha mulher falou: Cláudio, você está em casa. Falei: então vou só cantar um hino para acabar o culto. Glória a Deus.